Educação à distância, mudando realidades. Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia e Estratégia de Ensino da Geografia, do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD. Eu sou Maranei Roers Penha, sou uma mulher branca de cabelos claros, estou trajando uma calça preta, vestindo uma camisa branca e calçando uma sandália preta. Ao fundo, eu tenho uma parede clara com pontos interligados em cor cinza e à minha esquerda eu tenho os dizeres EAD Mudando Realidade em cor verde. A nossa disciplina, Metodologia e Estratégia de Ensino de Geografia, hoje a gente terá a aula 1. Na nossa aula 1, nós vamos tratar do seguinte temática. Enquanto objetivo, a disciplina tem compreender os fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam o ensino de geografia, desenvolvendo uma visão crítica mais adequada à educação básica. Mas antes de tratarmos especificamente, de aprofundarmos o objetivo dessa unidade de ensino, nós vamos partir do que é a geografia. E para isso a gente traz alguns autores que vão conversar conosco sobre essa disciplina. Bom, o que é geografia para esse autor brasileiro, Milton Santos? Ele diz que a geografia deve ser uma ciência crítica que analisa o espaço como produto das relações sociais e econômicas. Milton Santos traz essa contribuição dentro da disciplina de geografia inicialmente no ano de 1978. Foi um geógrafo brasileiro premiado, renomado e que a gente tem muito orgulho de tê-lo enquanto cientista da área geográfica. Também, para discutir geografia, nós vamos trazer a contribuição de Andrade. Andrade define a geografia como a ciência que estuda o espaço geográfico produzido pelo homem, e esse espaço ele tem as suas disponibilidades culturais, técnicas e econômicas que fazem com que o homem, a partir dessas disponibilidades, vai modificando, vai transformando esse espaço de acordo com a sua necessidade. E aqui a gente tem uma imagem que mostra esse espaço modificado em diferentes condições, para que a gente compreenda que a geografia ela trata exatamente disso, de estudar esse espaço geográfico que é modificado pelo ser humano. O espaço geográfico, sendo uma construção social, resulta da interação da humanidade, da sociedade e do meio ambiente. E para isso a gente vai trazer algumas definições aprofundando os conhecimentos desse espaço. Então eu tenho o espaço natural. É aquele que resultou da própria evolução das condições naturais sem que tenha havido interferência da ação do homem. Esse autor Schorleg que define o espaço natural. Aqui nós temos uma imagem mostrando o espaço natural, aqui, entendendo a Amazônia. Espaço humanizado. Espaço geográfico humanizado é resultado da interação entre a natureza e a sociedade, destacando a influência das relações sociais, econômicas, com ênfase nas desigualdades sociais e na globalização. Essa definição é de Milton Santos. Aqui eu tenho uma imagem da cidade de Porto Velho que mostra exatamente isso, a interação do homem. Aqui eu tenho a parte natural, Rio Madeira, e aqui as construções que, ao longo do tempo, foram se modificando pela ação humana. Esse espaço geográfico, ele tem uma diferenciação entre aquilo que eu tenho na área mais central, nas áreas mais periféricas, que é aquilo que Milton Santos vai dizer, das desigualdades que esse espaço apresenta para com a sua população. Mas também temos outros espaços, o espaço social, urbano, rural, econômico, político, cultural, global, imaginário, o próprio cyberespaço.
Para os estudos da geografia, para estudar esse espaço geográfico, nós temos a contribuição dos princípios da geografia. Esses princípios são extensão, que versa sobre localizar, delimitar esse espaço. Princípio da analogia, eu comparo esse espaço geográfico com outros espaços. Ou eventos. Causalidade, por que acontece aquilo naquele espaço geográfico? Princípio da atividade, ele é dinâmico, está sempre se modificando. E o princípio da conexidade, que tudo está interligado. Os princípios da ciência cartográfica, que a gente acabou de ver, o princípio da extensão, eu vou responder a pergunta onde? Onde ocorre aquele fenômeno? Quem determinou, o cientista que estudou isso, foi o Frederick Ratzel. Ele é da corrente geográfica denominada determinismo geográfico e foi um geógrafo alemão. Quando ele versa sobre a extensão, então eu trouxe como exemplo aqui, região Nordeste. Ela tem um determinado contorno aqui, ó. Essa é a extensão da região Nordeste. Essa é a extensão dela. Onde? Na região Nordeste. Mas eu tenho também uma extensão que não está delimitada geograficamente tão definida quanto a região Nordeste. Aqui eu tenho uma imagem da geografia da fome, da geografia das pessoas que passam por necessidades de alimentação. Esse tipo de fenômeno, ele acontece em diferentes lugares do mundo, ele não está restrito a uma determinada área. Então, mas de qualquer maneira, ele refere-se o onde. Essa imagem eu tenho no mundo inteiro. Essa outra da região Nordeste, ela está delimitada geograficamente. O princípio da analogia, o autor, o geógrafo que se dedicou a esse estudo foi Carl Ritter. E ele compara, então ele diz que todo e qualquer local, fenômeno, acontecimento é possível de ser comparado. Então posso comparar população da região norte com a região sul, posso comparar produção agropecuária da região nordeste com a centro-oeste, então compara. E eu posso comparar eventos, guerras, tsunamis, é comparação, é um outro princípio da geografia. O princípio da causalidade é por quê? Por que aquele fenômeno aconteceu? Quem conceituou a causalidade foi um geógrafo alemão também, considerado o pai da geografia moderna, Humboldt. Então, por exemplo, tem uma imagem aqui. Por que aconteceu esse desmoronamento dessa encosta? E ele vai buscar a causa. Porque nessa encosta era uma área que não deveria ter sido construída. Por que foi construído? Foi construído porque as pessoas que ali foram morar não tiveram condições de estar em outros espaços que não corresse esse risco. Então, essa imagem, ela mostra um acontecimento e que esse autor vai dizer assim, por que acontece aquilo? Então, onde estão as políticas públicas para se evitar esse processo ocorrido aqui? Então, a causa, o porquê. Princípio da conexidade. Quem discutiu esse princípio foi Brunies, foi o estudioso desse princípio, da corrente francesa ele. Os fenômenos estão interligados. Então, por exemplo, eu tenho um fenômeno que acontece numa determinada região aqui da África que influencia em outro continente. Uma guerra que está ocorrendo aqui na Ásia tem uma influência direta sobre outros continentes, a Europa, a América, porque existem transações comerciais entre esses países. Então, o princípio da conexidade. Um tsunami, um evento da natureza, de repente os movimentos das águas aqui do próximo ao continente da Austrália, as ondas podem repercutir mais forte aqui no Atlântico. Então, esse é o princípio de que as coisas estão em conexidade. E o princípio da atividade é que está sempre em mudança, está sempre se modificando, é mutável. Jan Brunies também, que tratou dessa corrente, ele que discutiu, que conceituou o princípio da atividade. E aqui, para mostrar como exemplo,
uma imagem de Porto Velho no início, né, no início dos séculos, e aqui uma imagem mais recente. Então, mostra a mudança de um lugar para o outro, do mesmo lugar em tempos diferentes. Então, eu tenho demonstrado aqui e aqui o princípio da atividade, que é o conceito desse autor. Aqui nós temos as nossas referências básicas, as nossas ainda referências básicas, as referências complementares da aula de hoje. Aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, Metodologia e Estratégias de Ensino de Geografia. Até breve. Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.